de Platão que diz assim: quando o amor chega, o melhor de nós vem à superfície. Vou repetir. Há uma frase de Platão que diz assim: quando o amor chega, o melhor de nós vem à superfície. Contudo, irmãos, onde está esse amor? Aonde está esse melhor de nós? Aonde está esse amor citado por Platão? Porque o que nós vemos como melhor de nós nos nossos dias é guerra. O que nós vemos como melhor de nós nos nossos dias é destruição. E por mais que digam lá nos Estados Unidos, no Brasil e em outros lugares que o amor venceu, o que nós vemos cada vez mais na prática não é o melhor de nós. O que nós vemos cada vez mais na prática é um mundo em conflito, um mundo conturbado, um mundo em angústias, um mundo em dor, um mundo a gemer e gritar socorro e paz, porque as guerras estão eclodindo cada dia mais. Se de fato, irmãos, o melhor de nós aparecesse quando o amor vem, nós não estaríamos vivendo todo esse caos. Nós não estaríamos caminhando, quem sabe, para uma outra guerra mundial. Espero em Deus que não, mas não deixo de acreditar que seja algo provável. Se de fato o melhor de nós estivesse aparecendo porque o amor venceu, nós não estaríamos vivenciando o que o mundo está passando. Então uma pergunta surge mediante o que Platão falou: que amor é esse? Que amor é esse que mostra o melhor de nós? Que amor é esse que nos renova? Ou que amor é esse que nos restaura? Que amor é esse que, através de nós, leva outras pessoas a compreender o amor, a restauração? Que amor é esse que alcança nossas vidas e também a outras vidas? O texto que nós acabamos de ler retrata sobre este amor. E compreendamos, irmãos, não é sobre o amor de Oséias e Gomer. Não é um amor romântico de um homem e de uma mulher. Aqui, na verdade, é o amor de Deus por Israel. E esse amor de Deus por Israel inspira Oséias a amar a Gomer. Sendo assim, irmãos, não é o amor do homem que exemplifica o amor de Deus. É o contrário, é o amor de Deus que é padrão para mim e para a sua vida, que nos faz amar o próximo como a nós mesmos, que nos faz amar o próximo como o Senhor Deus nos amou, a tal ponto de enviar o seu único filho para morrer em nosso lugar, para sofrer as nossas dores, para suportar na cruz do Calvário os nossos pecados, e tudo aquilo que era sobre nós estava sobre ele. Este amor, irmãos, de Deus, ele se apresenta tanto aqui no livro de Oséias, como em todo o decorrer da história, se apresenta de três formas: passado, presente e futuro. E com isso nós já podemos aplicar a nível de introdução este sermão. Nós já podemos compreender que o amor de Deus, o amor eterno, não deixou, nem deixa e nem deixará de nos amar. Ainda que sejamos pecadores, ainda que nessa noite possamos nos sentir o pior dos pecadores, ainda que a culpa do pecado nessa noite nos faça sentir podre diante do Senhor, ainda que lembremos ou que Satanás traga à nossa mente o nosso pecado, você precisa entender que o amor de Deus não deixou, não deixa e não deixará de te amar. Por isso, nessa noite, já começando a aplicabilidade do sermão, seja abraçado por esse amor. Por isso, nessa noite, seja encorajado, seja renovado, seja reerguido, seja atraído por esse amor que com amor eterno te amou e com benignidade ele te atraiu. É isso que o profeta Jeremias nos diz. Capítulo 31, versículo 3. Eu te amei com amor eterno e com a minha benignidade eu te atraí. Esse amor, irmãos, que nós estamos falando nessa noite é o amor restaurador. E é sobre esse tema que eu quero tratar a mensagem dessa noite. O amor restaurador, ele nos perdoou. E nós podemos ver isso no versículo 1. O profeta Oséias nos mostra: disse-me o Senhor, vai outra vez, ama a mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de paz. Queridos irmãos, desde o princípio, foi o amor de Deus que tomou a iniciativa sobre a nossa história. Desde o princípio foi o amor de Deus que veio ao nosso encontro. Não fomos nós que tomamos a iniciativa de amar o Senhor, mas foi Ele.
Foi Ele que olhou para mim e para você, mesmo sendo nós pecadores, inimigos de Deus, após a entrada do pecado no mundo, mesmo sendo nós homens que davam as costas para Deus e abriam os olhos para o pecado, o Senhor veio ao nosso encontro, nos chamou pelo nome, nos amou, nos renovou e nos reergueu. Por isso, desde o passado, irmãos, nós podemos compreender o amor eterno, o amor que nos perdoou, o amor que nos atraiu, mesmo sendo quem somos. E não foi diferente na história de Osés e Gomer, pois nós já conhecemos todo esse contexto. O Senhor ordena que ele ame uma mulher adúltera e infiel. Capítulo 1 e capítulo 2, nós já vimos toda essa estrutura de sermão. Se você ainda não escutou, você vai lá no YouTube da nossa igreja e procura na playlist Pregações de Oséias. Você vai encontrar o capítulo 1 até agora o capítulo 3 e você vai compreender todo esse contexto. O Senhor chama Oséias para amar uma mulher adúltera e infiel. O Senhor, através da sua ordem, quando diz a ele ama, está ensinando o profeta Oséias uma coisa extraordinária e uma coisa interessante que também alcança a nossa vida, que ele nos amou apesar dos nossos pecados. Ele nos amou com amor eterno. Ele nos amou quando nós éramos seus inimigos. Ele nos amou quando nós andávamos em rebeldia com Ele. Ele nos amou quando o nosso comportamento era averso à sua vontade. Ele nos amou apesar de nós mesmos e apesar das nossas infidelidades. Já podemos aprender com o Senhor Deus através do profeta Osés: ame quem não merece ser amado. Ame quem não merece ser amada. É através, irmãos, deste amor que o Senhor estava mostrando a Osés como ele deveria amar Gomer. Assim como eu amei Israel, você deve amar a esta mulher. É interessante porque o ensino para ele é: ame assim como o Senhor ama os filhos de Israel. E talvez você pergunte: pastor, como é esse amor que Deus tem pelos filhos de Israel? Venha comigo, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7. E você vai ver esse amor revelado lá no Deuterocanônico. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7. E vai dizer assim a palavra do Senhor: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, ou em outras versões, nem vos amou, porque fosse os mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Versículo 8. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o julgamento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa de servidão, do poder de Faraó, rei de Egito. Saberás, pois, que o Senhor, o teu Deus, é fiel, é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, ao que o amam e cumprem os seus mandamentos. O profeta Osés está sendo ensinado por Deus, queridos irmãos, que ele deve amar assim como o Senhor amou. O Senhor já está trazendo uma lição extraordinária para Oséias e para a nossa vida. E essa lição, irmãos, é que ele nos amou quando nós éramos idólatras. Ele nos amou quando nós andávamos buscando os nossos próprios prazeres e a nossa própria satisfação. A conclusão que nós podemos chegar neste ponto do versículo 1 é que o amor divino, é que o amor incondicional, é que o amor sacrificial é padrão de como devemos amar a nós mesmos e amar o próximo. O amor divino, o amor de Deus é o padrão de amor para a nossa vida, porque Ele é fiel e Ele nos chama para viver essa fidelidade. E é assim, irmãos, que Ele chama Osés para amar Gomer. Não é porque ela mereça. O texto nos mostra, ela é adúltera. O texto nos mostra, ela é infiel. Não é porque ele é bom, não. É porque ele tem que ser obediente. Porque o amor restaurador, ele nos perdoa. Por isso o Senhor está chamando Osés para amar Gomer, perdoando os seus pecados, assim também como Ele nos chama a amar quem já agiu com infidelidade para conosco. Talvez essa mensagem seja dura ao seu coração, mas também é o meu. Amar quem já foi infiel para conosco. O que é que nós mais desejaríamos para com aqueles que agiram com infidelidade? Com aqueles que nos traíram? Com aqueles que falharam? Esse é o evangelho, é a pregação cristocêntrica.
não é amar quem te ama. Assim fazem os ímpios. Qual a diferença de nós para os ímpios? Nós devemos amar aquele que nos perseguem, amar aqueles que nos aborrecem, aqueles que nos maldizem. E eu sei que isso é ruim ao nosso coração. Eu sei que isso é ruim ao nosso entendimento. Por isso que o amor restaurador, ele nos perdoou, e ele nos chama nessa noite também a perdoar. E nós precisamos perdoar porque fomos perdoados. E essa é a premissa, irmãos, da oração dominical. Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me têm o quê? Ofendido. Pessoas perdoadas perdoam outras pessoas. Talvez você pergunte: quem me perdoou, pastor? É só olhar para a cruz do Calvário. O Senhor, ele te perdoou quando ele levou sobre si o teu pecado, quando ele levou sobre si a culpa do pecado que estava sobre você. O Senhor te perdoou quando você não merecia, quando nós deveríamos ir para o inferno. Ele tomou a cruz e pagou o preço que eu e você deveríamos pagar. Talvez hoje nos achemos bons e olhemos para o próximo pensando que eles são inferiores a nós. Talvez você hoje esteja julgando o próximo por padrão de pecado. Ah, pastor, mas eu não cometo o pecado que fulano comete. Ah, pastor, mas eu não cometo o pecado que ciclano comete. Para Cristo, você é como? É mais ou menos pecador porque você comete um pecado que eu não cometo? Diante de Cristo nós somos pecadores, irmãos. E o amor restaurador veio ao nosso encontro e nos encontrou em prática pecaminosa, independente do que seja. Seja roubando 1 centavo, seja roubando 1 milhão, seja traindo em pensamentos ou traindo em prática, qualquer coisa. O amor restaurador nos encontrou e nos perdoou e nos mandou perdoar ao próximo, assim como nós somos perdoados. Essa é a perspectiva, irmãos, e essa é a realidade para a nossa vida. Nós não podemos viver de forma diferente. Por isso, nessa noite, o amor que te encontrou e te perdoou te chama a você agir assim. Foi isso que Deus fez com Israel. Israel merecia ser condenado, mas o Senhor amou. Não porque era melhor, a maior, porque era mais forte. Não, mas porque Ele amou. Porque Ele escolheu Israel. E o Senhor também te ama. O Senhor te escolheu. O amor restaurador nessa noite te chama a perdoar assim como você foi perdoado. Em segundo lugar, o amor restaurador nos comprou. Olhe comigo, versículo 2. Comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Oséias, irmãos, quando é chamado por Deus para obedecer e amar, ele não titubeia, ele obedece. E Oséias foi fiel e obediente e cumpridor sem questionar ao Senhor. Mas, Senhor, amaram a mulher adúltera, mas, Senhor, amaram a mulher infiel. Ah, Senhor, isso é difícil demais, o Senhor não compreende, o Senhor não é casado. Você precisa ler sobre Deus amando o seu povo, sobre Deus dizer que não se separa do seu povo. Você precisa ler sobre isto, sobre Cristo, o noivo, se adornando com a sua noiva e por ela se entregando, sofrendo. Sabe, queridos irmãos, às vezes nós criamos perspectivas erradas e equivocadas das Escrituras. O Senhor está te chamando para fazer algo que Ele já fez por você, que Ele em Cristo já fez no seu lugar. Ele, Cristo, cumpriu obedientemente a morte de cruz, segundo Filipenses capítulo 2. Ele obedeceu, ele tomou a cruz em meu lugar e em seu lugar. E aqui Oséias, ele cumpre sem questionar, de forma obediente, o que Deus havia ordenado. E a ordem de Deus é que ele manda amá-la e manda agora comprar. E esse amor redentor, irmãos, é algo extraordinário, porque ele não fica só em palavras. Esse amor extraordinário, redentor, ele começa a ter atitudes. Ele não é simplesmente eu te amo de palavras. Ele não é simplesmente eu cuido de você em palavras. Ele começa a demonstrar em atitudes o que é o amor restaurador. Veja comigo, Gomer, ela
já não é aquela mulher bela do momento do casamento. Já teve 3 filhos. Ela agora é escrava. Eu fico imaginando que a beleza de Gomer já se esvaiu, já se foi. Talvez para Oséias fosse uma boa oportunidade. Quem sabe casar com uma mulher mais jovem, ou uma mulher mais bela, mais encantadora, mais bonita aos seus olhos. E outra, sem uma repercussão da sociedade sobre a vida dela. E essa mulher, sem beleza, quem sabe, já com uma estrutura sobre a vida dela devastadora, agora ela é comprada pelo seu marido. Mas antes de ser comprada, ela se tornou escrava. Escrava e sem valor. E aqui Deus já está nos mostrando, por meio de Oséias e Gomer, o que é que o pecado faz na vida daquele que busca os seus próprios prazeres. Gomer vai buscar a sua própria satisfação, irmãos. E o fim dela, nesse exato momento, é ser escrava. O fim dela, irmãos, é uma mulher sem valor. O pecado levou aquela mulher a perder a sua alegria. Porque era isso que o pecado faz. O pecado te oferta alegria. O pecado te promete coisas encantadoras. Contudo, o que ele te entrega é sofrimento e tristeza. E isso, irmãos, é fato sobre a vida dela. Olha o valor de mercado que ela tinha. O valor de mercado, venha comigo ao texto. Compre-a, pois, para mim, por 15 peças de prata. 30 peças de prata, irmãos, era o valor de um escravo. Olha o valor de Gomer. Metade do valor. Ela tinha valor? Metade de um valor. Um escravo, ele era vendido por 30 peças. E veja o que o pecado fez na vida dela. Um escravo era comprado por 30 moedas. Agora a Gomer está sendo vendida por 15. Ela vale a metade de um escravo. Mas a questão aqui, irmãos, não é o seu valor financeiro. O que Deus estava testando eram 2 coisas sobre a vida de Oséias. Primeiro, Deus estava testando aqui os recursos de Oséias. Você vai investir o seu dinheiro em quem não merece? Você vai investir o seu dinheiro em quem não tem valor? Você vai investir seu dinheiro numa mulher infiel, adúltera? Você vai investir o seu dinheiro, os seus recursos em quem é traidora? Deus está testando Oséias. Ele dizendo, eu quero ver se você vai me obedecer. Compre-a, ainda que seja por um valor menor. Invista seus recursos. Me obedeça. Segundo ensino, irmãos, que o Senhor está falando aqui, primeiro, como eu falei, é os seus recursos. Segundo, é o próprio amor. Amor no sentido de obediência. Veja, queridos irmãos, Deus estava testando os recursos de Oséias e Deus estava também testando o amor de Oséias a Deus, a sua obediência a Deus. A consequência nós já sabemos. Oséias não poupou as 15 moedas. E as consequências também do versículo. Oséias não poupou obediência ao Senhor. E a consequência é que Deus trouxe libertação à sua esposa. Talvez você esteja pensando aí, Deus, não faz isso comigo não, porque eu não sei se eu faço isso. Deus não traz sobre mim essa perspectiva, porque naquela época, naquela sociedade, eu não sou para essa sociedade aí não. Deus, eu sou homem, mas não sou besta. Deus, eu sou mulher, mas não sou otária. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus fez isso por mim e por você. Deus, Ele nos comprou. E o nosso valor foi o sangue de Cristo. Mas você sabia quanto nós valemos? Você sabia o que o pecado fez conosco? O pecado, irmãos, nos destruiu fisicamente. O pecado, irmãos, nos destruiu emocionalmente. O pecado retirou de nós o nosso valor, retirou de nós a nossa alegria. O pecado nos deu a condição de escravos. O pecado nos destruiu completamente. E nós não tínhamos valor nenhum. Nós éramos escravos. É muito fácil olhar para Gomer e julgá-la e olhar para nós e dizer, não, mas o meu pecado é diferente, não importa. O pecado, ele destrói o ser humano, ele nos afasta de Deus, ele nos faz cair prostrados aos pés de Satanás.
O pecado, irmãos, a cada vez mais que nós abraçamos ele nos leva para não amar o Senhor. Ele nos leva a acreditar que Deus não nos restaura, porque o nosso pecado é grandioso demais. Por isso que a situação de Gomer e a nossa não era diferente. Mas mesmo assim, Deus em Cristo, irmãos, nos comprou. Deus em Cristo nessa noite nos mostra que na cruz do Calvário Ele pagou um preço pela nossa vida. Ele derramou o seu sangue pelo seu viver. Ele derramou o seu sangue pela sua história. E não importava qual era o pecado, não importava a condição que você estava vivendo, não importava como você estava no dia em que Deus te chamou pelo nome. Ele derramou o sangue na cruz do Calvário, seu Filho Jesus, por amor à sua vida. Abra comigo, por favor, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, versículo 19. Eu farei a leitura e peço que você acompanhe. Diz assim a palavra do apóstolo Pedro: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais os legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Foi o sangue dele que te comprou. Foi o sangue dele que te regenerou. Foi o sangue dele que te trouxe de volta à presença do Pai. Foi o sangue dele, não importou qual foi o seu pecado, não importou qual foi a condição que você se encontrava, não importou o que você estava cometendo na hora que ele te chamou. O importante foi o sangue dele sobre você, o amor incondicional que veio sobre a sua vida, sobre a sua história, te renovando, te levantando, te abraçando, te purificando, te santificando, te chamando para viver a vontade dele. Por isso que o amor restaurador, ele nos comprou e nós devemos viver esse amor restaurador para a vida do próximo, não importa qual é o pecado deles, para a vida da pessoa que está do nosso lado, não importa qual é o pecado dela ou dele. Nós precisamos mostrar e dar de graça o que de graça recebemos, porque ele nos amou, sendo nós ainda inimigos seus. Ele nos amou. Terceiro lugar, irmãos, esse amor restaurador, ele nos fez viver obediente. Ele nos tratou, disciplinou, para nos fazer andar em obediência. Olhe comigo, versículo 3 e versículo 4. Ele disse: tu esperarás por mim muitos dias. Não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperei por ti. Porque os filhos de Israel ficaram por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. O que é que o profeta está nos falando aqui? Sobre esse amor restaurador. Ele está nos falando que obedecer, irmãos, é melhor do que sacrificar. E por isso, irmãos, por isso nós somos chamados a deixar de lado tudo aquilo que nos afasta de Deus. Por isso nós somos atraídos a não nos voltar para a prática pecaminosa. Contudo, precisamos entender que se o Senhor ele nos disciplina, é porque Ele nos ama. Gomer estava em práticas estranhas, infidelidade, adultério. O Senhor a amou, o amor restaurador foi ao encontro dela. O restaurador chegou e por meio do profeta Osés trouxe perdão à vida dela. O amor restaurador, irmãos, comprou a vida dela. E agora o amor restaurador está chamando à obediência. E nós precisamos compreender nela e através dela para a nossa vida. Obedecer é melhor do que sacrificar. E ela agora está sendo chamada à obediência. Abandone as práticas ruins. Abandone, pare a prostituição. Pare de se deitar com outros homens. Em outras palavras, ela está sendo disciplinada. Ela está sendo tratada. E, queridos irmãos, é difícil quando nós somos disciplinados. É difícil compreender que toda disciplina visa a melhoria da nossa vida, porque ninguém gosta de ser disciplinado. Mas nós precisamos lembrar que o Senhor disciplina quem ama.
E se você quer de fato viver uma vida de obediência, não se sinta humilhado quando pelo Senhor você for disciplinado. É só de fato olhar para o profeta Oséias e Gomer. O profeta Oséias está lhe dizendo: você não vai mais se prostituir, você não vai viver mais nessas práticas pecaminosas, e eu exijo de você hoje arrependimento. Eu exijo de você hoje que você volte a uma vida santa. Em outras palavras, o que Oséias está falando ao coração de Gomer, e Deus falando ao coração dela por meio do seu marido, é: se mantenha longe dos seus amantes, se volte a uma vida fiel para com o seu marido, primeiro para com Deus. E essa, irmãos, era a prova que Deus estava colocando sobre a vida dela. E essa era uma prova e uma demonstração de que de fato ela estava arrependida. Se ela obedecesse e os frutos viessem, o arrependimento seria demonstrado. A propósito, o arrependimento sempre é um fruto, irmãos, para revelar de fato que você ama o Senhor, que você obedece a Deus. O contexto nos mostra que a disciplina aqui proposta a Gomer não é para se afastar de Deus. A disciplina aqui é para ela preparar o seu coração para se voltar ao Senhor. É como um período de purificação, santificação. O Senhor está dizendo: você vai ficar aqui isolada, quietinha, se purificando, se renovando, se santificando, passando pela limpeza, para depois voltar à normalidade da sua vida. Essa disciplina não é algo contínuo e eterno. Esse chamado à obediência é para que ela fosse tratada e demonstrasse frutos de arrependimento. É interessante porque quando Deus está tratando isso com Oséias e Gomer, Deus usa os filhos de Israel como um exemplo para tratar sobre a sua disciplina privada. Veja, irmãos, volte comigo ao versículo. Ele disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outros homens. Assim também eu esperei por ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias, sem rei, sem príncipe. E aqui eu vou dar uma pausa. Deus começa a usar os filhos de Israel como exemplo para tratar a vida de Gomer e de Oséias. Deus vai tratar sua disciplina privada com eles, usando os filhos de Israel. E ele começa a usar sempre dupla aqui. Ele começa a mostrar: eles ficarão sem ter quem governe eles, os filhos de Israel. Como assim? Sem rei, sem líder. Olha o texto. Sem rei, sem líder. Eles não terão governo sobre a vida deles. Eles ficarão sem alguém para governar. Segundo, eles ficarão sem adoração ao Senhor e aos ídolos. Em tese, eles vão ficar uma vida inerte. O texto está falando sobre isso, quando usa a expressão sacrifício e coluna sagrada. Sem sacrifício, sem coluna sagrada. Eles também ficarão sem culto, irmãos, porque a perspectiva de estola sacerdotal e ídolos é essa perspectiva. Em outras palavras, essa disciplina que o Senhor está dando aos filhos de Israel é uma disciplina temporária, não é para a destruição deles, mas é para purificação, é para que eles abandonem as práticas idólatras. Queridos irmãos, compreendamos mais um pouco. Quando Israel era levado para os exílios, seja ele babilônico ou qualquer outro, todo o propósito de levar para os exílios era para tratar os pecados de Israel. Era para tratar o pecado do seu povo, era para purificação do seu povo. Às vezes pensávamos que Israel seria destruído, porque quando eles iam para o exílio, eles voltavam menor do que foram. E nós chamamos dos remanescentes fiéis. E veja, voltavam os fiéis que foram purificados, tratados, que agora querem viver uma vida de obediência. E Deus, através desses que voltaram, fazia a nação de Israel crescer. Derramava a bênção, ordenava a bênção, e cada vez mais Israel avançava. O que é que Deus está mostrando para Oséias e Gomer, a luz de Israel? É que não é diferente, irmãos, a vida de Oséias e Gomer e também a nossa vida. Ainda, irmãos, que nós estejamos sendo tratados pelo Senhor, ainda, irmãos, que nós estejamos sendo disciplinados pelo Senhor, que pareça doer, que pareça ruim, que pareça até roubar a nossa alegria, que pareça, irmãos, a disciplina nos machucar, que pareça a disciplina querer nos destruir, nós precisamos compreender que não é para nossa fim,
que não é para o nosso destruir, que não é para a nossa ruína, que Deus está nos disciplinando. Deus mostra para Oséias e Gomer, por meio de Israel, e nos mostra nessa noite. Se Ele nos disciplina, irmãos, é porque Ele nos ama. Hebreus capítulo 12, do versículo 6 ao versículo 11. Vou fazer a leitura, peço que coloque aqui no Data Show, para que você possa acompanhar. Veja o que é que Deus está dizendo sobre a disciplina. O Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Queridos irmãos, nenhuma disciplina é para a destruição nossa. Por isso, queridos irmãos, o amor restaurador, ele nos disciplina para nos fazer obediente. Primeiro, o amor restaurador, ele nos perdoa. Segundo, ele nos compra. Terceiro, o amor restaurador, ele nos disciplina para nos fazer obediente. O amor restaurador, ele nos chama à obediência. E foi isso que Gomer fez, quando tratada pelo Senhor e por Oséias. E foi isso que Oséias fez quando ordenado amar uma mulher infiel e adúltera. Talvez você diga assim: pastor, eu não gostaria de ser o profeta Oséias. Eu imagino. Talvez eu também não gostaria. Mas a mesma mensagem que o Senhor está chamando Oséias a viver é a mesma mensagem que o Senhor fez em nossa vida através de Cristo Jesus e nos manda viver para os outros. Porque o amor restaurador nos dá esperança. Ele só não nos chama a perdoar. Ele só não nos comprou. Ele não chama só a viver em obediência e nos disciplina porque nos ama. Ele nos dá esperança. E o versículo 5 nos mostra isso. Volte ao texto comigo. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e de sua bondade. Ele nos dá esperança, irmãos, porque toda correção, ela visa o nosso bem. Veja, queridos irmãos, depois de toda correção e disciplina sobre Israel, o que é que agora acontece? Israel vai ao lugar certo e à pessoa certa. Depois de toda a correção de Oséias sobre Gomer, o que é que acontece? Ela agora vai ao lugar certo e à pessoa certa. Eles vão buscar ao Senhor da aliança. O povo de Israel abandonou a idolatria e a infidelidade, assim como também Gomer deixou o adultério e os amantes. E agora tanto Israel quanto Gomer, eles estão obedientes ao Senhor. Eles têm uma atitude para com Deus, e é uma atitude transformada, é uma atitude transformadora. Aqueles que eram desobedientes, aqueles que eram infiéis, aqueles que eram adúlteros, eles agora temem ao Senhor da aliança. E temer ao Senhor da aliança descreve, irmãos, uma atitude correta de amor ao Pai. Descreve, irmãos, um amor admirável ao Pai. Descreve, irmãos, uma obediência independente das circunstâncias, uma obediência sacrificial ao Pai, porque você ama Ele, porque você teme a Ele, porque você deseja viver com Ele, seja onde for. Se passarmos pelo fogo, pelas águas, nós amamos o Senhor, nós queremos viver em cada dia obediência ao Senhor. Por isso que o amor restaurador nos dá esperança. A gente sabe que os problemas não serão eternos, a gente sabe que as lutas não serão contínuas a vida toda, elas serão passageiras. Por isso que Deus, por meio de Israel e por meio de Oséias, começa a chamar o povo adúltero, infiel, a se aproximarem dele, a se aproximar da bondade dele, a compreenderem que apenas nele, através dele, há a verdadeira bênção, há a verdadeira bondade, há o verdadeiro amor. Essa mensagem de Deus, irmãos, para com Israel, essa mensagem
que nós ouvimos essa noite para Oséias e Gomer não é simplesmente só para aquele contexto, é para conosco hoje. Lembremos, irmãos, o texto vai concluir falando sobre algo extraordinário. Volte comigo ao texto. Tremendo se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Depois, volte comigo ao início. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. E nos últimos dias, tremendo se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Essa mensagem, irmãos, não ficou só para Israel e para Oséias e Gomer. Ela é para nós e para as próximas gerações, porque ela é uma mensagem messiânica. Ela é uma mensagem, irmãos, que aponta para o futuro. Ela nos dá a esperança e nos dá a certeza que por causa desse amor restaurador, nós já temos a nossa sentença comprada, nós já temos a nossa sentença dada, nós já temos a nossa sentença colocada sobre a nossa vida, e a sentença colocada sobre nós é que o amor eterno nos regenerou, é que o amor eterno nos deu vida, é que o amor eterno nos comprou, é que o amor eterno nos garante a eternidade ao lado dele. Por isso, queridos irmãos, você precisa dessa noite se voltar a esse amor restaurador. Você precisa viver esse amor restaurador. O que é que te impede de caminhar assim? Talvez seja a falta do perdão. Não viver o amor restaurador é porque você está vivendo um amor meritocrático. Tem que fazer por onde para receber. Não viver o amor restaurador e não colocar em prática o amor restaurador é porque você está vivendo um amor condicional. A condição é essa. E Cristo nunca nos salvou por meritocracia. Cristo nunca colocou condição para que eu e você fosse salvo. E Ele nos achou em pecado. Ele nos amou. Ele nos escolheu. Ele nos perdoou em Cristo Jesus. Se você não consegue perdoar, é porque você está vivendo um amor estranho, um amor que não veio de Deus, um amor que não é eterno, porque o amor de Deus, ele nos constrange a perdoar os pecadores, porque nós fomos perdoados, a entender que nós fomos comprados por sangue, e devemos, irmãos, agora comprados em Cristo, levar essa graça a outras vidas, dar de graça o que de graça recebemos. Apesar do sangue de Cristo na cruz do Calvário, você não pagou por esse sangue. Você não fez nada para merecer esse sangue. Foi a graça dele. Dê de graça o que de graça foi dado a você. Ele te comprou, então leve ao outro, leve ao próximo. Esse amor restaurador, ele te chama à obediência, ainda que ele tenha que te disciplinar, ainda que ele tenha que te corrigir, ainda que ele tenha que te moldar à vontade dele. Então nessa noite, permita-se ser moldado por esse amor restaurador. Permita-se ser tratado. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo que você pode ou tem poder para interferir no agir de Deus. Não. Eu estou falando sobre a sua responsabilidade humana. Se volte para Deus. Confesse a Ele os seus pecados. Se volte para Deus. Receba do Senhor nessa noite esse amor que te disciplina com graça, misericórdia e que te molda a vontade dEle e que te traz a esperança e a certeza de que você não está só nessa caminhada. A frase de Platão foi uma frase que, se nós formos pensar no amor como o mundo prega, não tem sentido. Porque a frase dele diz: quando o amor chega, o melhor de nós vem à superfície. Se o amor for Cristo, o melhor de nós vem. Porque não é nosso, é dele. Mas se o amor for interesses humanos, se o amor for condicional, meritocrático, se o amor for egoísta, o que vem à superfície não é o melhor de nós. E talvez o que nós estamos trazendo à superfície hoje, ou tenhamos trazido sobre a nossa vida e a vida dos que estão ao nosso redor, não tem sido melhor, porque o que nós trazemos, somos quem somos, é um coração pecaminoso. Por isso nessa noite o Senhor te chama a viver essa restauração.
Nessa noite o Senhor te atrai a se render a esse amor e a trazer o melhor à superfície. E o melhor é Cristo, é o amor dele. E o melhor é viver este amor que por amor se entregou a sua vida. Eu quero te convidar a fechar os olhos. A conversa